Maniqueísmo social, cabeça do problema. Compreender o mundo em que vivemos não é missão fácil, isso é certo. A missão é muito difícil até mesmo para estudiosos, para pessoas que se dispõem a estudar nossa existência e a nossa permanência no mundo, e essa missão de entender o mundo fica ainda mais difícil para as pessoas que nascem em famílias de nível social sem acesso à cultura, sem o devido acesso à informação, o que normalmente é acompanhado de um nível cultural também muito limitado. Com mais acesso à cultura e ao conhecimento, aumentam as chances de se obter uma vida melhor, um emprego melhor, um entendimento melhor de si mesmo e do mundo à volta, a fim de utilizar dos recursos que cada pessoa pode ter ao alcance das mãos. O acesso à cultura abre portas, porém, muitos dos comportamentos adquiridos na infância e no começo da adolescência podem marcar a vida de uma pessoa por toda a sua existência, com consequências que podem atrapalhar principalmente no mercado de trabalho. As pessoas que defendem de maneira simplista o combate à desigualdade, como é feito da parte dos progressistas, não se interessam de fato em resolver o problema em sua origem. Na verdade, esses grupos de combate, entre aspas, à desigualdade, vivem da pobreza do outro, da pior maneira possível, dando à população a ilusão de que o problema está exclusivamente na desigualdade, sendo que a desigualdade, na verdade, é uma consequência, um sintoma e não a causa do problema. O que mais gera desigualdade no mundo é a falta de estudo, falta de educação, baixo nível cultural, baixo conhecimento técnico profissional ou limitado. A falta de emprego por si só gera muita desigualdade. Acontece que pessoas simples têm dificuldade em entender as causas reais dos problemas que acontecem em suas vidas. E assim, se deixam levar por charlatões que, mesmo sabendo que não irão resolver o problema da maneira como comumente apregoam, acabam criando falsas ilusões, pois estão cientes de que nada vai acontecer, que determinada ideia não vai dar em nada e que eles não vão resolver questão alguma. Fica estabelecido o cenário ideal para o comunismo se fortalecer e se impor. Ao final do processo de instalação do socialismo, surge a desgraça da fome, falta de liberdade, a vida ameaçada e a miséria se instalam de maneira voraz. Oferecem o paraíso e entregam o inferno. São como falsos profetas que estão mais preocupados com eles mesmos do que com a população. Outros estão mais preocupados em se sentirem como boas pessoas do que de fato praticar o bem, de ser bom, pois até para isso há muito trabalho. Outro problema sério e de difícil solução está na mudança de comportamento. Uma pessoa que não entende as regras de convivência sociais, a maneira que cada um deve se comportar melhor para ter chances melhores de acesso a situações diferentes para funções diferentes, o que pode facilitar em muito ou dificultar a possibilidade de conquistar cargos melhores, mais elevados. Toda falta de conhecimento pode dificultar o acesso a empregos melhores. Um adolescente que cresceu sem praticamente nenhuma disciplina em seu dia a dia terá mais dificuldades em se adaptar ao mercado de trabalho. Uma empresa que não preza por seus métodos de trabalho dificilmente sobreviverá em um mercado competitivo. Uma pessoa que mistura questões da vida pessoal com a profissional terá maiores dificuldades em seguir adiante. Uma pessoa que fala alto em ambientes privados pode começar a perceber que outras pessoas a evitam. Agir com ansiedade diante de um processo comercial pode atrapalhar no fechamento de um contrato. Alguém que precisa estudar uma prova difícil e não conhece métodos de estudo pode ter maiores dificuldades em obter uma boa avaliação ou mesmo não tomar ciência de que a leitura de um bom livro poderá alavancar a vida muito mais do que ficar assistindo TV de gosto duvidoso. Alguém que esteja mais propenso a se submeter à hierarquia, a algum tipo de contenção ou sacrifícios financeiros, certamente terá suas chances potencializadas no momento de obter um bem de valor agregado, ou mesmo para abrir uma empresa. São inúmeras as ações e consequências negativas que as pessoas podem vivenciar sem o devido planejamento, até mesmo se colocar em risco diante de acontecimentos simples, justamente por não ter feito um mínimo de exercício de previsão das consequências dos próprios atos.
Em decorrência de um bom planejamento, uma pessoa pode passar a praticar boas ações e, a partir do momento que toma conhecimento de atitudes vencedoras, em contraponto a atitudes que podem levar a uma derrocata, um time de futebol desorganizado, sem treinamento, sem preparo físico, pode muito facilmente ser derrotado por um time que se preocupou e se desenvolveu com muito treino, que teve acesso a informações que se desdobram em ações positivas de organização e desempenho. Vitimizar-se certamente não levará ninguém a nenhum lugar efetivamente sólido. Pode sim ajudar em um primeiro momento, angariando alguma ajuda. Porém, sem o devido embasamento, os recursos podem se esgotar e a pessoa que não aproveitou a oportunidade para aprender algo e se desenvolver, fica comprometida assim a possibilidade de troca. Estabelecendo algo pernicioso, sem alicerce, cria-se uma relação próxima ao parasitismo, em que se tira tudo o que pode do meio, em um determinado acontecimento e sem devolver nada de produtivo. A sociedade começa a ignorar os potenciais parasitas. Uma hora a fonte pode secar, até que em algum momento as pessoas perdem o interesse em ajudar a quem não ajuda a si mesmo. Aprender como resolver um problema é um ponto importante que pode gerar, de um modo amplo, boas possibilidades na vida das pessoas. Mas, principalmente para o uso na vida profissional, desenvolver um método que funcione terá um valor imensurável. Aprender, descobrir novas maneiras de fazer algo, ter acesso ou desenvolver o próprio método de resolução de problema é fundamental para que as pessoas consigam levar a vida adiante com maior qualidade e maior simplicidade. No dia a dia, ganha-se tempo, experiência. E na vida pessoal, no mínimo, ganha-se qualidade de vida. Entender que somos parte de um complexo e engenhoso sistema social que pode até alavancar uma vida, ou mesmo de maneira absurda, até destruir todo um país, um sistema político econômico bem escolhido e bem aplicado pode ajudar a sociedade a se defender do socialismo quando da percepção de um perigo iminente, tanto quanto trabalhar em prol de um sistema que de fato possibilite a responsabilidade individual acima do vitimismo. Um plano racional pode gerar um pacote de benefícios conquistados com trabalho, liberdade e responsabilidade, com direitos e deveres iguais a todos, principalmente perante a lei. E tudo pode passar pela simples capacidade de ter ou não ter habilidade na resolução de um problema. Se uma pessoa não sabe ou não consegue resolver um problema, as dificuldades, os obstáculos vão se somando, podendo chegar ao ponto em que a vida desmorona. E resolver problema, normalmente, esse tipo de coisa não dá para terceirizar. Cada um tem que assumir a responsabilidade de suas funções. Como um dente de uma engrenagem que faz parte de um sistema importante, cada um pode aprender a importância desse tema e a somatória dessas habilidades, considerando todas as pessoas de uma sociedade, a promover o país a um patamar mais elevado. Uma engrenagem em que alguns dentes não funcionam de maneira correta sobrecarrega as demais engrenagens ou até mesmo o sistema pode parar de funcionar. Ficar relativizando certamente não ajuda em nada. Até mesmo ao fazer uma análise de problema, o excesso de relativismo pode acarretar a ruptura mental de uma pessoa, pois de tanto ficar girando em torno de inúmeras possibilidades que não se justificam, sem sair do lugar, na maioria das vezes a pessoa fica fritando em cima de pontos inventados, fantasiosos, cheios, repletos de achismos. Pode chegar a um ponto, caso não consiga encontrar uma solução razoável, em que, diante de inúmeras, infinitas variantes, certamente descobrirá que não tem como encontrar solução satisfatória para nada. Esse é o principal e mais importante ponto em que os inventores do relativismo se apoiam com o eufemismo de considerar todas as possibilidades como parte da resolução do problema. Simplesmente inviabilizam as verdadeiras chances de resolução. Acontece que existem outras opções mais eficazes para se resolver um problema. Alguns pontos podem ser definidos antes mesmo do problema se apresentar. Relativizar certamente não consta como uma opção para quase nada. De tanto relativizar, a pessoa na verdade pode não encontrar solução alguma.
Tamanha é a consideração de pontos diversos que ninguém chega a nenhuma resposta clara em nenhuma situação. Ou quando acredita-se que algum consenso foi encontrado, basta colocar a solução em outro contexto para que se perceba que nada se encaixa. Como a princípio, antes parecia acontecer ou apontar, essa confusão é intencional. Os socialistas precisam de vítimas para fazer jus à própria existência. Para os psicopatas não há motivos para que se ensine ou indique algum caminho para que as pessoas se tornem independentes. Não faz sentido para os socialistas que as pessoas sejam capazes de viver sem o Estado, sendo que, na verdade, os próprios socialistas enriquecem tomando o Estado para eles, como se fosse propriedade deles. Cabeça do problema é uma forma até bastante simples para que a sociedade já tenha uma ideia clara, muito antes de alguns problemas se apresentarem. Como exemplo forte e indiscutível, é apresentado aqui a defesa à vida. O raciocínio é bem simples. Uma pessoa que se declara a favor da vida jamais irá apoiar uma ideia ou um político que seja a favor de pena de morte. Não importa o crime cometido por quem quer que seja. Ao considerar a vida como bem maior a ser preservado, não caberá ao Estado e a ninguém com a pena capital. O racionalismo prevalece antecipadamente sem que a emoção interfira na opinião e, consequentemente, não haverá contaminação para opiniões externas na decisão de um problema de tamanha grandeza. No relativismo, o problema jamais poderia ser resolvido com tamanha clareza e objetividade. Uma pessoa assim, relativista, pensaria diferente a cada instante. De manhã teria uma determinada opinião. À tarde, diante da notícia de um crime brutal, essa mesma pessoa pensaria ser a favor da pena de morte. E à noite, ao descobrir que o acusado é uma pessoa conhecida de infância, muda de opinião drasticamente. Assim, não há possibilidade de um processo racional, é puramente e sempre emocional. Outro ponto importante: alguém que é a favor da vida jamais será a favor do aborto, pois, sendo a favor da vida, jamais irá apoiar uma ideia tão absurda. Não importam os motivos e as razões, a vida sempre será soberana em sua decisão, mesmo porque apenas uma pessoa que existe, que tenha nascido, exatamente por não ter sido abortada, poderá ser a favor do aborto. Existindo assim uma desproporção na ação de quem defende esse absurdo, frente ao benefício que recebeu por ter sido preservado, e assim conseguiu o direito à vida, reservado por alguém ou por uma instituição, mesmo quando ainda era apenas um minúsculo sopro de vida, um minúsculo projeto de ser humano protegido, antes mesmo de chegar ao mundo. Não é possível ficar relativizando um tema tão importante. Não adianta os psicopatas de plantão ficar tentando estabelecer o que é a vida, em que momento de fato ela acontece. A partir de quantas semanas o feto isso, o cérebro aquilo, o coração tal e coisa? Isso tudo de ficar relativizando serve apenas para tumultuar e causar confusão. Sempre é importante reforçar que a vida é soberana. Não cabe a ninguém determinar se o outro deve ou não morrer ou viver. Se uma pessoa honesta e digna se vê diante de uma proposta que vai contra seus princípios, essa pessoa não vai ficar relativizando a questão. Caso contrário, não poderia ser considerada honesta. Afinal, uma pessoa assim não depende de uma tentação para decidir se é ou não honesta. A ocasião faz o ladrão. Essa é uma frase, um ditado popular que pode representar bem o tema. Uma pessoa que se revela desonesta diante de uma determinada situação ou oportunidade está, na verdade, aproveitando um acontecimento para se revelar, mostrando o que em seu íntimo já se sabe. Uma pessoa honesta não precisa nem pensar no assunto. Diante de uma oportunidade, entre aspas, sua honestidade é reafirmada. Não há do que se deixar levar pela situação. A honestidade já está materializada na mente de quem é honesta, independente do momento, do lugar ou da oportunidade. Assim, ao defender a vida como soberana,
uma pessoa racional tentará encontrar quais são os meios que podem de fato servir para a defesa da vida de maneira prática, materializada, não só como uma abstração. Não há motivo para ficar pensando se o feto já possui vida antes ou depois de determinadas semanas de gestação. Na verdade, isso é indiferente. A decisão de apoiar a vida já foi tomada muito antes do fato, muito antes do problema se apresentar. A propriedade é um desses pontos fundamentais de apoio à vida. Afinal, uma pessoa sem uma propriedade que seja considerada inviolável não tem como se proteger. A incontestavelmente como um castelo de proteção à vida. Um bandido que está propenso a roubar, matar, invadir, vai pensar melhor em determinadas situações, pois em uma sociedade que protege a vida e a propriedade, certamente um larápio terá que refletir melhor, repensar os riscos, antes de tentar concretizar uma invasão em propriedade privada de um país liberal que defende a vida. Caso contrário, o larápio já terá consciência de que estará colocando a vida em risco. As consequências poderão ser a perda da própria vida. Afinal, um invasor jamais terá uma boa intenção ao se aventurar, ao tentar ir para dentro de uma propriedade privada sem autorização. Assim, aos que se aventurarem em defender uma sociedade sem propriedades particulares, estarão também permitindo que terceiros lhes roubem a vida. Para quem tem dúvida dessa teoria, basta entrar em contato com quem viveu em sociedades de regimes comunistas, caso encontre alguém que tenha sobrevivido a tal regime. Certamente descobrirá que não defender a propriedade está diretamente ligado a limitações ou até à impossibilidade de defender a própria vida.